Essa aqui é a atividade 2, né, da disciplina de flotação e propriedade da interface do curso de Engenharia de Minas, da Faculdade Unileia. Bem, a tensão superficial. A tensão superficial é um efeito que ocorre na camada superficial de um líquido e que leva a superfície a se comportar como uma membrana elástica. Ela é devido a fortes ligações intermoleculares, as quais dependem das diferenças elétricas entre as moléculas. Então, essa tensão superficial é um fenômeno que ocorre em todos os líquidos. Ela se caracteriza pela formação de uma espécie de membrana elástica em sua extremidade. Um exemplo: a água, que por sua vez tem a maior tensão superficial dentre os outros líquidos. Então, essas moléculas da superfície se atraem entre elas. Então, na separação de óleo e água. Então, nesse caso, é causada pela tensão superficial entre esses dois líquidos distintos, ou seja, o óleo e a água. Este caso de tensão superficial também é chamado de tensão de interface, mas a física é a mesma. Então, bolhas de sabão são formadas por uma membrana de água com ar dentro dessa superfície. Então, lavar as mãos e outros objetos com sabão, o sabão e outros surfactantes rompem a tensão superficial, porque essas moléculas possuem um lado com boa afinidade com a água, ou seja, o hidrofílico, e outro lado com boa afinidade com gordura, o hidrofóbico. Então, a tensão superficial possui como influência na interação da partícula bolha da seguinte maneira: se existir a formação de partícula hidrofóbica e estas aderem à superfície da bolha, e já se as partículas hidrofílicas, estas aderem ao meio líquido. Então, as partículas colidem com as bolhas se aderindo à superfície da mesma e formando um agregado partícula-bolha, que estão carregados para a camada de espuma. Então, os fatores que estimulam a colisão da partícula-bolha. A colisão é extremamente estruturada. Então, essa colisão está vinculada à hidrodinâmica do sistema e acontece quando determinada partícula mineral se aproxima de tal maneira de uma bolha que inicia as interações físico-químicas entre ambas as partes e então começa a operar. Esse subprocesso é correlacionado com variáveis físicas, ou seja, tamanho da bolha, densidade da partícula, densidade da polpa, viscosidade da polpa, velocidade relativa da partícula bolha e o tamanho da partícula. Então, a colisão ela é estimulada por fortes cogitações do sistema. Quando mais agitado for o sistema, mais partículas terão velocidade e direções difusas. Maior diâmetro das partículas. Quando maior o diâmetro das partículas, aumenta a chance de acontecer essas colisões. Maior densidade das partículas, ou seja, quanto maior for a densidade das partículas, também aumentam a chance de acontecer as colisões. E menor tamanho da bolha. Quanto menor o tamanho dessas bolhas, maior a quantidade de ar aprisionado e menor a bolha e menor a sua superfície de contato.